especialmente o Comando Vermelho foi o único grupo armado que em 2022, 2023 foi o único grupo armado que cresceu um pouco. E a milícia chegou a perder cerca de quase 18% do seu território. Estamos começando mais um episódio do programa Dica de Especialista, projeto do CAPO, grupo de pesquisa sobre cidadania, controle da ação policial e enfrentamento ao racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. Nossa querida especialista de hoje é a professora Carolina Grilo, doutora em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, professora do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Grupo de Estudos Novos e Legalismo, o GENI. Professora, seja muito bem-vinda. Para começarmos, considerando sua trajetória acadêmica e profissional, conta pra gente um pouquinho sobre como funcionam as dinâmicas de violência como tecnologia de poder e de expansão das mercadorias políticas legais e ilegais na segurança pública. Eu comecei minha trajetória acadêmica trabalhando com tráfico de drogas praticado por jovens de classe média, essa foi a minha dissertação de mestrado. Então, na ocasião, eu estava investigando o tema da violência a partir da sua ausência, porque, embora se tratasse de um mercado ilegal, a venda de drogas, a rede de traficantes que eu estava pesquisando, traficantes que não utilizavam armas, que não utilizavam acertos de contas violentos para regular, né, suas práticas. Embora, é claro, muitos deles ficassem devendo dinheiro uns aos outros, existissem conflitos, e esses conflitos não desembocavam em conflitos violentos. Então, eu passei a me questionar sobre a violência que parecia, ela às vezes é lida como sendo intrínseca aos mercados ilegais de droga, mas que, no caso, né, na mesma cidade que a gente tem grupos armados ligados ao tráfico de drogas, estavam operando também outras redes de venda de drogas que não eram violentas. Então, foi então que, utilizando na época a bibliografia de referência que já existia sobre o tema do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, estabelecer alguns contrapontos, dentre eles compreender a dimensão da organização, né, enquanto a organização empresarial das firmas de tráfico de drogas que operam nas favelas e bairros periféricos do Rio de Janeiro. Ela de alguma forma contribui para que esse mercado se desenvolva de uma maneira violenta, porque existem hierarquias que precisam ser mantidas, expectativas de traição, né, relações uma hierarquia local muito bem consolidada, né, que para a manutenção desse fluxo de retorno do grupo da venda de drogas, ela precisa de algumas demonstrações de força para que isso seja mantido. Mas também a questão da territorialidade, como sendo um aspecto importante, que enquanto os traficantes de classe média eles estavam lidando com territórios que não eram concretos, né? Eram, enfim, das suas redes de relações, eles marcavam encontros a partir dos celulares e redes sociais, outras formas de interação, enquanto no caso do tráfico que opera nas favelas há necessidade de defesa de um ponto de vendas para que ele seja reconhecível, né, porque uma clientela que não necessariamente da rede de interconhecimento das pessoas que estão vendendo droga. Então você tem uma dimensão do território e a relação com a polícia, né, com uma polícia que historicamente se relaciona de uma maneira muito violenta com as classes populares de uma maneira geral. E que, ou seja, violência policial em favelas é anterior à existência das redes de tráfico de drogas, e o fato de ver um território que precisa ser defendido faz com que também essas drogas e armas, né, precisam ser defendidas com o uso de armas, não apenas contra os inimigos, mas contra as ações policiais que visam, né, prender ou matar as pessoas que estejam vendendo
drogas, como também capturar as drogas e armas. Você perguntou sobre as mercadorias políticas. Bem, esse é um conceito do Michel Nice, que é bastante importante para os trabalhos, né, não só os que eu venho desenvolvendo há muito tempo com pesquisas individuais, mas também os trabalhos que a gente desenvolve no GENI. O Michel ele pensa sobre a mercadoria política como uma mercadoria, né, um bem que não é propriamente um bem material, concreto, né, é um bem cujo valor é extraído de uma vantagem política, né, é um bem político que ele é transacionado para a obtenção de uma vantagem política ou econômica, né. Então, quando você pensa no tráfico de influência, uma forma de mercadoria política, por exemplo, a proteção é uma mercadoria política, né, porque é um bem político sendo transacionado. E no caso, quando a gente pensa nos mercados ilegais, a gente acaba pensando nas mercadorias políticas principalmente a partir do Estado, né, sobre essa possibilidade por parte da polícia, das forças estatais, de coerção a esses mercados e da venda da menor ou maior repressão. Então, ou seja, o arrego é um exemplo clássico de mercadoria política sendo transacionado. Aí, tu não vai amarelar nessa porra não, hein, André? Olha pra mim, pai. Tava tudo calculado. Demorava uns 40 minutos pro Matias recolher o dinheiro do jogo do bicho, o maior arrego do Coronel Otávio. Um tema que tem sido tão importante, tão caro para nós pesquisadores do GENI, que é compreender o quanto a ausência de regulação do uso da força pelo Estado, a ausência de parâmetros para a utilização dessa força e a possibilidade da polícia, das guarnições policiais que estão ali, né, desempenhando as funções de patrulhamento cotidianamente, eles podem dispor do uso da força estatal como bem querem, sem precisar prestar conta à sociedade. Então, a gente passou, por exemplo, no GENI a monitorar as operações policiais simplesmente porque, num dado momento da nossa trajetória de pesquisa, na época a gente estava preocupado em compreender certas mudanças que tinham ocorrido nas dinâmicas do tráfico de drogas local, em que a gente tinha percebido o momento do roubo de cargas e de que maneira as facções poderiam estar relacionadas a esses roubos de carga e se havia um maior direcionamento do uso da força pelo Estado para a repressão ao roubo de cargas. Era, na verdade, uma hipótese que a gente tinha de que a letalidade que vinha aumentando no final, por volta no período da intervenção federal no Rio de Janeiro, nos anos imediatamente anteriores e subsequentes à intervenção federal, de que a gente estava observando um aumento dos crimes contra o patrimônio na época e um aumento do direcionamento do uso da força estatal para a repressão dos crimes contra o patrimônio, em detrimento da defesa da vida. E nessa época a gente pôde observar foi que, de fato, a gente começou, primeiro que não existia nenhum dado sobre a operação policial no Rio de Janeiro, porque a polícia sabia dizer que as operações policiais tinham sido realizadas. Isso não é uma categoria, não é algo que eles quantificam. Os policiais não prestam contas quando fazem uma operação policial em favela. Isso não se produz registros administrativos que sejam quantificados. Então a gente passou a quantificar isso, né, enquanto GENI. A gente passou a quantificar isso numa base de dados sobre operações policiais e observamos, né, que de fato havia um crescimento das operações cuja motivação era a repressão dos crimes contra o patrimônio. Cada vez mais a gente tem uma clareza de que a ausência dos controles democráticos sobre o uso da força pelo Estado que permite que as polícias utilizem a força estatal para a obtenção de vantagens privadas e que eles acabem, muitos grupos dentro da polícia, acabem se utilizando da força estatal para vender proteção para alguns grupos, em detrimento de outros,
realizar operações, ou seja, para impor a necessidade de pagamento de um arrego, ou para facilitar a invasão de um território por outros grupos. Então, a ausência de controle sobre o uso da força pela polícia acaba favorecendo a que a polícia participe nas dinâmicas da criminalidade organizada, nas dinâmicas dos conflitos entre grupos armados. Quem sofre é a população que reside nessas áreas. A partir desse contexto que você nos explica, como que a gente pode compreender a relação entre a expansão desses grupos armados e as políticas de segurança pública no Rio de Janeiro nos últimos anos? Nos últimos 2 anos, uma retração do controle territorial armado. Principalmente o Comando Vermelho foi o único grupo armado que, em 2022, 2023, foi o único grupo armado que cresceu um pouco. E a milícia chegou a perder cerca de quase 18% do seu território, né, nesses anos. A gente, como o mapa de grupos armados ele se baseia em denúncias do digital de denúncia, é claro que é possível, isso indica que houve menos denúncias em uma série de territórios que antes estavam repletos de denúncias sobre a atuação das milícias e que houve uma retração. Isso não significa necessariamente que a milícia não esteja mais presente nesses territórios, mas caso esteja, está atuando de uma forma mais discreta, né, intervindo menos no cotidiano das pessoas que ali residem. Então, esse empenho das milícias em permanecerem mais discreta, eu acho que revela algum impacto da atuação mais recente, tanto da Polícia Federal, que tem tido uma atuação importante no combate às milícias aqui no Rio de Janeiro, mas também do próprio GAECO, do Ministério Público, do Especial de Combate ao Crime Organizado, que tem realizado, né, em conjunto com grupos específicos dentro da polícia, realizado investigações bastante eficientes, né, no sentido de desmantelar algumas redes e isso faz com que isso crie algum poder, tenha um poder dissuasivo para que as milícias, faz com que as milícias atuem de uma forma um pouco mais discreta, evitando. Mas ainda assim, as milícias, atualmente, controlam, né, na capital, na cidade do Rio de Janeiro, elas são ainda o principal grupo armado, elas controlam, cerca de 70% dos territórios que se encontram sob os grupos armados, elas são ainda um grupo muito importante. E o que a gente observa é que as operações policiais são um método muito ineficiente de contenção da expansão do controle territorial armado, né? É o que se faz há mais de 3 décadas e um período que o controle territorial armado só cresceu. Então, a única mudança que a gente teve, de fato, foi um empenho investigativo maior por parte, né, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso acredito que seja, né, em parte, responsável pela situação mais discreta das milícias nos últimos 2 anos. No entanto, de maneira geral, o Comando Vermelho ele continua em processo de expansão. Os confrontos, as disputas, os confrontos entre grupos armados por controle de territórios, eles têm se acirrado. E desse ponto, enfim, as operações policiais elas acabam contribuindo mais para escalar esses conflitos armados, em vez de desescalar esses conflitos armados, que é o que nós gostaríamos que acontecesse aqui no Rio de Janeiro. Quais dicas você daria para essa galera que quer pesquisar sobre violências, segurança pública e as dinâmicas de atuação dos grupos armados no Rio de Janeiro? O que não pode faltar? É importante, primeiro, que leia o que já foi produzido antes, porque a gente tem já décadas de produção acadêmica sobre esse tema no Rio de Janeiro e as pessoas que estão muito tempo pesquisando, elas acumularam conhecimento que é muito importante e que
que serve de guia. E depois, enfim, é importante saber que existem várias bases de dados disponíveis, fontes de dados, a gente tem estatísticas de segurança pública que são de boa qualidade. Aqui no Rio de Janeiro existe uma série de instituições produzindo dados alternativos, como o Fundo Cruzado, como o GNI e tantos outros grupos, a Rede da Maré, com o boletim de segurança pública, o projeto de Olho na Maré e tantas outras organizações, o SESEC, ou seja, buscar dados, né, sobre o tema que está sendo pesquisado. E no caso de alunos, pesquisadores que queiram realizar pesquisa qualitativa, que haja sempre uma preocupação ética em não prejudicar os seus interlocutores, sejam eles policiais, traficantes, moradores, pouco importa. Há sempre que ter uma preocupação ética com a proteção da vida, integridade, da honra, né, dos seus interlocutores de pesquisa, e uma preocupação com a própria segurança. Então é preciso que se converse bastante com o orientador, com a orientadora, para que se tomem medidas de precaução, né, porque a gente está lidando com um ambiente muito inóspito à pesquisa, em que um ambiente de conflitos armados, de muita desconfiança, enfim, em relação à possibilidade de delação, de traição. Então é preciso a gente ter bastante cautela quando realiza pesquisa nessa área, e é importante que se tenha a delicadeza, né, de lidar com tantos temas tão difíceis, como, por exemplo, pesquisas sobre mães que perderam os seus filhos pela violência de Estado, pela violência dos grupos armados. Há que se ter uma responsabilidade na hora de lidar com pessoas que passaram por um sofrimento muito grande, como conduzir entrevistas sem ferir a sensibilidade, sem ofender, sem machucar as pessoas. Então, você vai fazer uma etnografia em áreas, né, conflagradas. É muito importante preservar que os seus interlocutores não tenham problema com o tráfico local, nem com a polícia, por conta da cooperação com a sua pesquisa. Então, eu acho que essa sensibilidade e a inovação de estratégias e metodologias é sempre um campo fértil para a inovação. Então, as pessoas vão usando as redes sociais, como os diários, os grupos de WhatsApp, cada vez mais inovando as suas formas de abordagem do tema para lidar com um campo que é muito dinâmico.